Prescrição e decadência. Olha, no mundo do direito, esses dois nomes são como dois relógios que estão sempre correndo. E acredite, confundir um com o outro pode custar, literalmente, um direito. Então, bora entender de uma vez por todas como cada um desses relógios funciona. E tudo começa com uma pergunta que parece até estranha. Um direito pode ter data de validade? Pois é. A resposta que pode surpreender muita gente é sim. O tempo é um fator assim crucial na justiça. Vamos ver direitinho como isso acontece. Então, vamos começar pelo primeiro relógio, a prescrição. O nome até já dá uma pista, né? Mas tem um detalhe, uma sutileza aqui que é fundamental. Entender o que realmente se perde com o tempo, olha, isso muda tudo. E aqui está o ponto central da história toda. A prescrição é a perda da pretensão. Tá, mas o que é pretensão? Pensa assim, é o poder de exigir aquele direito na justiça. O direito em si, por exemplo, uma dívida, ele não some, ele não deixa de existir. A pessoa só não pode mais cobrar judicialmente. Entende a diferença? Essa comparação aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa na prescrição como se fosse o seguinte: a pessoa perdeu a chave do cofre. O tesouro, a dívida, ainda está lá dentro. Mas sem a chave, não dá para abrir, não dá para acessar. Agora, a decadência, que a gente vai ver logo mais, aí é como se o próprio cofre desaparecesse. Puf, sumiu. E esse relógio da prescrição, ele tem uma característica bem especial. Ele não é aquela contagem regressiva fatal, sabe? Que não para por nada. Não, ele pode ser pausado, o que a gente no direito chama de suspensão, ou ele pode até ser reiniciado, voltar para o zero. Isso é a tal da interrupção. Certo, mas como é que se zera esse relógio na prática? Bom, o Código Civil, lá no artigo 202, explica direitinho. Uma citação que vem do juiz, por exemplo, ou um protesto judicial. E tem uma coisa que acontece muito. O próprio devedor vai lá e reconhece que deve. Pronto. Qualquer um desses atos já faz o prazo começar a contar de novo, do zero. Ok, e sobre os prazos? Bom, existe uma regra geral, sabe? Quando a lei não fala nada diferente, o prazo é de 10 anos. É tipo um prazo padrão, uma rede de segurança que vale para um monte de situações que não tem uma regra específica. Mas claro, nem sempre são 10 anos. Para situações mais específicas, os prazos são outros. Por exemplo, para cobrar dívidas que a gente chama de líquidas, aquelas que estão bem definidas num documento, sabe? Tipo um contrato assinado, uma nota promissória, aí o prazo cai para 5 anos. E tem também o prazo de 3 anos, que é super comum. Ele aparece, por exemplo, na cobrança de aluguéis, ou então em pedidos de indenização, sabe? Em casos de responsabilidade civil, tipo um acidente de trânsito, o prazo aí é de 3 anos. Muito bem, já entendemos o primeiro relógio, agora a gente vai para o segundo e olha, esse aqui é bem mais rigoroso, vamos falar da decadência, o fim do próprio direito. A decadência, ela atinge o que a gente chama de direito potestativo. É um nome meio complexo, né? Mas a ideia por trás é simples. É o poder que uma pessoa tem de, sozinha, com a própria vontade, mudar a situação jurídica de outra. O exemplo clássico é o direito de anular um contrato porque a pessoa foi enganada. Se o tempo passa e nada é feito, esse poder simplesmente desaparece. O contrato se torna definitivo e pronto, não tem mais o que fazer. E essa frase aqui resume perfeitamente a natureza da decadência. Os prazos são fatais. A regra é essa: eles não pausam e não reiniciam. Diferente da prescrição, lembra? Aqui, uma vez que o relógio começa a correr, ele não para por absolutamente nada. Bom, quase toda regra no direito tem sua exceção, né? E aqui não é diferente. O prazo de decadência, por exemplo, não corre contra pessoas que a lei considera absolutamente incapazes. E a gente teve uma situação bem pontual na pandemia com uma lei que suspendeu os prazos por alguns meses. Mas percebe, são situações muito raras. A regra geral é que ele não para. Ok, agora que a gente já conheceu os dois relógios, que tal colocar um do lado do outro? Vamos para o nosso duelo dos prazos para fechar de vez esse entendimento. Então, o critério definitivo, o que realmente separa um do outro, é a natureza do direito em questão. Se o direito é sobre poder exigir algo de alguém, ou seja, uma pretensão, o prazo é de prescrição. Agora, se é sobre o poder de mudar uma situação jurídica, um direito potestativo, aí o prazo é de decadência. Vamos ver com um exemplo prático, que fica mais fácil. Pensa no João. Ele tinha lá seus 5 anos para cobrar uma dívida do Pedro. O tempo passou e nada. João deixou para lá.
O que ele perdeu? Ele perdeu a pretensão, o direito de ir na justiça cobrar. A dívida, moralmente, ainda existe, mas não pode mais ser exigida. Isso é prescrição. Agora, olha o caso da Maria. Ela assinou um contrato por engano e tinha 4 anos para pedir anulação. O prazo passou. E aí? O que ela perdeu? Não foi a pretensão. Ela perdeu o próprio direito de anular aquele contrato. O negócio se tornou válido para sempre. Fim de papo. Isso é decadência. O direito dela, sumiu, evaporou. E essa tabela aqui, pessoal, resume tudo de um jeito super claro. Olha só, o que se perde? Na prescrição, a pretensão. Na decadência, o direito. Pode pausar ou resetar. Prescrição, sim. Decadência, regra geral, é não. De onde vem o prazo? Prescrição só da lei. Decadência pode vir da lei ou até de um acordo entre as partes. E por último, um ponto super importante: como o juiz age. Na prescrição, a parte interessada tem que pedir, o juiz não age sozinho. Já na decadência, por ser uma questão de ordem pública, o juiz pode e deve reconhecer de ofício, sem ninguém pedir nada. Essa é uma diferença crucial na prática. Tá, mas por que tudo isso é tão importante? Por uma coisa chamada segurança jurídica. Pensa bem, a sociedade precisa de um mínimo de estabilidade. As coisas não podem ficar em aberto para sempre, né? Imagine as relações jurídicas incertas por décadas. Seria um caos. Esses relógios, tanto da prescrição quanto da decadência, garantem que, em algum momento, a situação se resolva e a vida siga em frente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A lei, no fundo, está sempre tentando criar um equilíbrio, né? De um lado, tem a busca de cada um pela justiça. Do outro, a necessidade que todos nós temos de estabilidade, de saber que as coisas têm um fim. Então fica a pergunta: entre a justiça e a estabilidade, qual desses relógios deveria ter, no final das contas, a última palavra?